Olá, aluno, você que prestou a prova da GV Direito para ingresso em 2010, uma prova que manteve as suas características de anos anteriores, apresentou um texto como base, um texto que falava sobre a adolescência e os direitos humanos, um texto tirado do site da Unicef. Por coincidência, em nossas aulas aqui no CPV, a gente também leu textos sobre a Unicef, só que a gente não leu sobre a adolescência, a gente leu sobre as crianças empobrecidas e o desenvolvimento que se faz com as crianças e a importância da educação nas vidas das crianças. E aqui, esse tema da educação foi muito explorado no texto. Então, o nosso aluno, aquele aluno que fez a prova hoje, deve ter saído com a sensação de que ele estava fazendo mais um exercício de sala. Então, eu fico muito contente com isso. Vou analisar cada uma das questões e aí eu comento no finalzinho mais uma coisa sobre a prova de modo geral. A primeira questão, que foi a question A, ela pedia para você ressaltar, a partir do texto, as necessidades dos adolescentes. E essas necessidades, elas seriam, ou deveriam ter sido colocadas como sendo a informação e habilidades específicas que os adolescentes devem ter, também aos serviços como educação, saúde, recreação e justiça, um ambiente seguro e que lhes permita crescer, se estabilizar e ter o apoio devido para se desenvolver e, por último, as oportunidades de participação na sociedade e o direito à voz. Então, assim, esses são temas que estão na cartilha de direitos das crianças e também o aluno poderia se apoiar nessa primeira questão no trechinho que diz o seguinte, tá no último parágrafo, você acessando o nosso link, você tem o texto. They need access to information, skills and services. They also need to feel safe, supported and connected to adults in their lives. Aí o aluno pode pensar assim, mas eu não podia copiar o que estava no texto. Claro, você não pode copiar o trecho inteiro, mas você pode usar termos do texto para compor a sua resposta. Isso é natural. Essa primeira questão, para lembrar, ela é uma questão direta. Sendo essa uma questão direta, você pode fazer essa referência direta no texto. Tudo bem? A questão B, question B, era uma questão que pedia para você exprimir a sua opinião a respeito do tema. E o tema era em cima de um trecho do texto que falava que a adolescência era um período em que se cristaliza e que se forma a personalidade de uma pessoa. E o aluno tinha que responder como se forma a personalidade e o que resulta disso, em 100 palavras, expressando a opinião. Tá bem? Essa é uma característica da questão B. Diferentemente da questão A, você não deve se apoiar tanto no texto. É claro que o texto traz elementos que poderiam beneficiar o aluno para responder a sua resposta final. E a question C, uma questão que é a mais longa e a mais difícil na prova, é uma questão que você parte de 2 fragmentos propostos, pega os 2 fragmentos, tira uma ideia geral, que é expor os motivos por que os adolescentes cometem crimes, e aí, com isso, fazer um modelinho de redação, em que tenhamos uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E se você fizer isso com uma estruturinha bem bonitinha, você normalmente tira uma nota boa aqui, porque o examinador, ele não mede só a gramática, ele mede a estrutura, a gramática, o vocabulário, toda a parte de apresentação, tudo isso compõe a nota do aluno, tá? Então, acho que com um pouquinho de carinho você conseguiria ir bem nessa prova. E um segredo, acho que para a prova do direito de inglês, é você errar o menos possível. Então, uma boa revisão, uma boa leitura para pegar uma outra bobagem que você possa ter cometido no meio da prova com spelling ou com erro de concordância ou um artigo fora de lugar, e aí o aluno teria a melhor nota possível. Uma sensação que o aluno pode sair da prova, já falando de novo de modo geral da prova, é que ele foi bem. Só que tem que tomar cuidado com o ir bem, porque muitos alunos também podem ter ido bem. O ir bem aqui é você consolidar uma nota 8,5, 9, o que é possível, contanto que você tenha a capacidade de redigir no padrão e no modelo que a GV pede. E aí, a importância de ter aulas específicas para esta prova, que é uma exigência da GV e que eu particularmente acho muito legal. Espero que todos vocês tenham tido uma boa prova, tenham feito uma boa prova. Obrigado, até mais. Boa aprovação.